Bom, vamos iniciar aqui. Olha só, na tela. Primeira coisa que eu quero dizer aqui em Mateus 6,6. Primeiro, o culto é individual. O nosso culto, primeiro, é nós e o Criador. Veja só o que Yeshua, o Mestre, o Cristo diz. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Primeiro ponto, nosso culto começa entre nós e nosso Deus. Tá ok? Segundo versículo que eu quero apresentar para vocês é Mateus 18, verso 20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos, observe, em meu nome, em nome de Yeshua, aí estou no meio deles. Vejamos que não fala de um CNPJ, de um prédio, fala de uma reunião com 2 ou 3 pessoas. Não diz que tem que ser bispos, pastores, está falando de 3 pessoas, pelo menos 2 ou 3 pessoas, pelo menos, que creem nele. Então você pode estar em comunhão com Deus, tá? Primeiro, com seu culto individual. Segundo, a comunidade se inicia com 2 pessoas, ou 3 é uma reunião de uma igreja. Outro ponto, e o eunuco que Filipe evangelizou, que depois que ele foi batizado nas águas, Filipe foi transladado e o eunuco voltou para sua terra. E eu te pergunto, lá na terra dele, quem foi o pastor desse eunuco? Sabe, ele foi com o evangelho nele, ele foi com o batismo. Então, veja só, existe uma instituição ali? Não. Vemos alguém que tem a palavra, recebeu o evangelho e voltou para casa. Também vemos isso quando Yeshua expulsa demônios do Gadareno. Esse homem de Gadara queria seguir Cristo, mas Yeshua falou, não, faz o seguinte, volta para sua casa. Fale para os seus as coisas que Deus fez na tua vida. Não vemos ele falar, vá congregar, mas a partir daquele momento que Deus realizou na vida dele, ele é um instrumento nas mãos de Deus. E eu te pergunto, quem consagrou o apóstolo Paulo? Você pode me dizer assim, Paulo estava na igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos, e ali o Espírito Santo disse para orar por Barnabé e por Paulo, por uma obra que eles iam realizar. Eu pergunto a você, eles receberam algum certificado? Eles receberam algum título ali? Não. Eles foram... Deus determina e eles... Você não vê nem quem está orando por Paulo e Barnabé. Então veja só, a igreja é o corpo de Cristo, o Cristo é a cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, e é o Senhor que determina como que a obra dele vai ser. Não é uma instituição que vai dizer, aquilo que é e aquilo que tem que ser, mas o Espírito Santo que diz. Atos 13 fala isso. Como que a igreja vivia? A igreja do primeiro século, a igreja exemplo, o modelo. De modo que foram imergidos os que receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam no ensinamento dos Shelihim, os apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos Shelihim, todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no Beit Hamikdash, partindo pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Há um ponto a analisarmos aqui, que aqui só tem judeus, porque ainda a mensagem não havia chegado aos gentios. Esse Beit Hamikdash eu vou mostrar numa foto que vai estar ali embaixo,
é o templo de Jerusalém que foi destruído por Tito Vespasiano. Esse templo aí não é a tua igreja, não é o templo que você ergueu e botou uma placa. Esse templo aí foi aquele que Deus consentiu, permitiu e determinou que Salomão construísse. Tá? Então, são judeus aqui. Aqui só tem judeus nas reuniões até Atos 2:41. Ainda a mensagem aos gentios vai começar com Pedro pregando para Cornélio. Então, primeiro ponto, Beit HaMikdash só pode entrar circuncidados. Então, aqui é uma reunião de judeus. Então, esse templo não pode aqui ser referência para as igrejas dizerem a igreja de Atos viviam indo no templo. Primeiro, esse templo aqui é um templo instituído por Deus, só havia um. Era em Jerusalém e só podia entrar circuncidados. Vejamos que aqui está escrito partindo o pão em casa. Então havia uma comunhão dentro dos lares. Por isso que está aqui partindo o pão. A questão de partir o pão, isso com certeza o partir o pão na cultura judaica significa comunhão. Porque vários grãos fazem um pão. Significando unidade, tá? O partir do pão pode também estar se referindo à lembrança da morte do Senhor, tá? Que era feito pela comunidade do primeiro século. Então, veja que eles iam no Beit HaMikdash, que era o templo dos Yehudim, o templo dos judeus onde é feito sacrifício, as ofertas, e eles tinham comunhão nas casas. Tá? Isso é bíblico, tá? Eu estou pregando Bíblia, amém? Veja aqui 1 Coríntios 16:19. Saúdo-vos as igrejas da Ásia. Enviam-vos evusivas saudações no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Vejamos que então aqui nós temos a palavra igreja e aqui nós temos a palavra reúne. E temos aqui a palavra casa. Observemos, são 3 palavras. Igreja é o grupo de pessoas. Reunir é quando se ajuntam. Casa é um lugar fixo, ou um lugar físico. Um lugar físico. Então, a igreja se reunia na casa dele. Então, significa que o grupo de pessoas se reuniam na casa de Áquila e Priscila. Então, são pessoas reunidas dentro de uma casa. Então, veja que casa é a casa de Áquila e Priscila. A igreja é o grupo de crente. A reunião é quando eles se reúnem. Tá? Então, a igreja é o grupo em si. Muitas das vezes a igreja está o quê? Está cada um na sua casa. Quando elas vão para as reuniões, a igreja se reúne. E aonde eles se reuniam? Dentro das casas. Então, aqui é um versículo claro que a igreja não é um prédio. É evidente que a igreja não é um CNPJ. A igreja são pessoas. Segundo ponto, reunir. Então é o grupo se reunindo, cada um sai da sua casa e vai para aquele lugar se reunir. Então observemos que uma reunião em um determinado lugar é a reunião da igreja. Tá ok? Vamos dar sequência. Filemão 1:2. A nossa irmã Ápia. Ao nosso companheiro de armas Arquipo. E a igreja que se reúne na tua casa. E a igreja que se reúne na tua casa. Novamente, igreja é o grupo, a reunião quando se ajuntam, a casa é o lugar. Ok? Romanos 16:5. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Novamente, a igreja é o grupo, reunir é quando se ajuntam, em sua casa é o lugar. Ok? Agora aqui eu quero mostrar para vocês, quando fala que é templo de Deus, aonde no capítulo 2 de Atos eles estavam se reunindo, está se referindo, essa aqui é uma réplica, tá? Em hebraico, Rabeit Layahwa, tá? Aqui esse sinal maçorético não está sendo pronunciado. Então, Rabeit Layahwa. Então, por isso que eu transliterei o tetagrama aqui, tá? YHWH. Então, aqui quando se fala casa de Deus, templo de Jerusalém, Beit HaMikdash, está se referindo a esse templo. Tá ok? Agora uma sinagoga. Uma sinagoga é um edifício, um prédio,
ou uma sala dentro de uma casa, as primeiras sinagogas. Aqui é só um exemplo para vocês verem como que era uma sinagoga em si, tá? A sinagoga em hebraico é Beit Knesset. Beit Knesset, casa da reunião, que vai para o grego como sinagoge, sinagoga, que é uma casa de reunião. Observe que a palavra casa em hebraico é Beit, tá ok? Então Beit é uma casa, Knesset, reunião. Então, casa de reunião vai para o grego como sinagoga. O que é uma igreja? Em grego, aqui temos a palavra eclésia. A definição do contexto bíblico é o que está escrito ali. Aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Isso é igreja. Em hebraico, a palavra é kahal. Kahal, em hebraico, assembleia, uma congregação. O Strong 6950, kahal quer dizer reunir, ajuntar. E essa palavra está em Deuteronômio 5:22. Essas palavras falou Yahweh a toda a vossa congregação. Então, kahal aqui é traduzido por congregação no monte. Do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escritos em 2 tábuas de pedra, deu mais a mim. Então aqui um exemplo de uma reunião de uma congregação. Botei essa foto para você ver o que significa uma congregação, tá? Então aqui você vê claramente uma congregação. Uma congregação de pessoas. Então aqui você tem aqui, tá ok? Esse vídeo foi feito para responder as dúvidas das pessoas, porque muitas pessoas acabam ouvindo pregações na internet quando líderes dizem que o corpo de Cristo precisa de um lugar fixo, uma instituição. Eu quero dizer que a igreja de Atos é a igreja modelo. E não vemos em nenhum momento ali a comunidade do primeiro século agindo desta maneira. O próprio Estevão diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. A mensagem que eu deixo para você, ouvinte da palavra: você é o templo de Deus. Se reúna com pessoas que temem a Deus, que seguem a palavra. O Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele traz o ensinamento em 1 Coríntios 5, dizendo que eu não devo me reunir com irmãos que não sigam os princípios da fé. E não aquelas pessoas que vivem pecados voluntariamente. João, na sua carta, sua segunda epístola, ele vai dizer que quem não vir com a doutrina de Cristo, eu não devo nem cumprimentar. Então fica evidente que a igreja verdadeira são os crentes verdadeiros que praticam a palavra do Senhor. Mateus 7:21 nos traz essa palavra. Muitas pessoas naquele dia vão dizer: Senhor, então não profetizei, curei, expulsei demônios. E Yeshua vai dizer: aparta de mim, não conheço vocês, praticantes da iniquidade, anomia, transgressores da lei. Então, iniquidade vem do latim. Então é muito importante você entender que vai entrar no mundo vindouro quem obedece. Um escriba em Lucas 10 pergunta a Yeshua o que ele deveria fazer para herdar o mundo vindouro, a salvação. Yeshua disse o que a Torá diz. Ele interpretou o doutor da lei como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E Yeshua falou: faça isso e viverá. O jovem rico disse: mestre, bom, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua disse: porque me chamas de bom, bom é um só que é Deus. Se queres entrar na vida, entrar no mundo vindouro, guarda os mandamentos. Todas as vezes que Yeshua foi abordado para se falar de salvação, ele disse que nós temos que viver a vontade do Criador. Então não vai ser ir numa instituição que vai salvar você. E para terminar, alegam-se que é preciso estar numa igreja, pessoas, por causa de Hebreus, as pessoas precisam estar na igreja por causa de Hebreus 10, 25.
não deixei vossas congregações. Só que essa tradução está errada. A correta é, não deixei vossas reuniões. E as reuniões não precisa ser num prédio, não precisa ter CNPJ, precisa ter crentes verdadeiros. Então Deus, Ele está dentro de nós. Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Então, se temos Deus em nós, somos selados, porque o Espírito Santo é o selo. Irmãos, quer ir numa igreja, num prédio, para se reunir com pessoas lá, não há demérito, não há pecado, não é errado. O que não se pode afirmar é dizer que alguém que não está na instituição ou que não pertence àquele grupo não é um crente ou não é um salvo. Porque isso distorce toda a realidade bíblica que Deus agora não está dentro do templo, ele não está mais dentro do Beit HaMikdash, ele não está mais dentro da Arca da Aliança, porque ele sai, Ezequiel viu ele saindo do templo, e agora passa a habitar dentro de nós. Essa foi a promessa que Yeshua fez. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo tem o Eterno. Então quem tem o Eterno, está vivendo a palavra, está obedecendo, está sim indo para a vida eterna. E termino dizendo, nenhuma igreja tem a patente do Evangelho. Nenhuma igreja, nenhuma religião é dono de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Se tu invocar o nome do Senhor, tu serás salvo, sem igreja, sem instituição, porque Deus é quem salva. E a Bíblia diz que Yeshua é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja não é mediador entre Deus e os homens. Yeshua é. Yeshua, para salvar, parou Paulo de Tarso, ou ainda Shaul, indo para Damasco. Yeshua até hoje está salvando pessoas, por mérito próprio. Que o Eterno vos ilumine, vos abençoe. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém. PDF estará no nosso Telegram.